O bombardeiro furtivo, sonho febril do fim da Guerra Fria, depois de enfim se tornar realidade, passou a representar o auge do poder aéreo. Capaz de passar pelos radares inimigos, praticamente invisível, lançar uma bomba nuclear como se fosse uma carta na caixa de correio de alguém e depois sair de lá com a mesma segurança com que entrou. Mesmo assim, só uma nação conseguiu colocar um verdadeiro bombardeiro furtivo em serviço: os Estados Unidos com o B-2. O problema é que eles são realmente complicados e, consequentemente, muito caros. Os americanos gastaram mais em um único B-2 do que os italianos gastaram no Cavour, que é um porta-aviões inteiro. Assim, o Clube dos Bombardeiros Furtivos continuou sendo exclusivo, com apenas um membro. No entanto, esse clube pode estar prestes a ganhar seu segundo integrante em breve, porque supostamente a China está desenvolvendo o seu próprio. Eles o chamam de H-20, e se eles estiverem certos, vai ser realmente algo muito especial. Igual ao B-2 em todos os aspectos, e talvez até o sucessor ainda mais avançado do B-2, o B-20 e 1. Mas será que ele vai ser realmente tão bom assim? Sim, a China fabrica equipamentos realmente de ponta, entre os melhores do mundo, mas já houve casos de vazamentos de dados ou, ao analisarmos algo deles, vimos que nem sempre são tudo isso. Então hoje, com isso em mente, vamos tentar explorar a realidade do assunto para separar o exagero patriótico dos fatos e mostrar o que realmente sabemos sobre o H-20. Por quê? Então vamos começar com a grande pergunta: por quê? Mais especificamente, por que se dar ao trabalho de construir o H-20? Por que investir tantos recursos? Por que fazer tanto esforço? Todas essas perguntas se resumem a uma verdade: a frota de bombardeiros estratégicos da Força Aérea do Exército de Libertação Popular, a PLAF, hoje é subótima. Não é nada risível, não nos entenda mal, e ela tem habilidades tão interessantes quanto discretamente assustadoras. Mas uma força de elite, líder mundial para o século XXI, ela não é. E tudo isso por causa do Xi'an H-6, o atual e de fato único bombardeiro estratégico da China. Ela já é um pouco antiga, como dá para perceber pelo visual, tendo entrado em serviço pela primeira vez na Força Aérea do Exército de Libertação Popular em 1969 e o Tu-16, no qual ela é baseada, entrou em serviço na Força Aérea Soviética lá em 1954. Isso não chega a ser um problema, pois a maioria desses bombardeiros estratégicos atuais tem projetos da época do preto e branco. O B-52 americano, por exemplo, entrou em serviço pela primeira vez em 1955 e o Tu-95 russo foi em 1956. O mais importante é que os que ainda voam hoje são muito diferentes dos originais, amplamente redesenhados por dentro e por fora para manter a competitividade na era moderna. O B-52, por exemplo, agora é a variante B-52H, com aviônicos e comunicações digitais modernos, um compartimento interno de armas aprimorado e assim por diante. Da mesma forma, o tipo Tu-95, que é o que mais está no ar atualmente, é o modelo Tu-95MSM, que possui um novo radar e sistema de navegação, motores e hélices aprimorados, sistemas de defesa atualizados e uma capacidade ampliada para mísseis de cruzeiro. E de fato, o H-6 não foge a essa tendência, com os modelos mais recentes, H-6, K e H-6N, trazendo um conjunto de aviônicos totalmente reformulado, motores turbofan D30KP2, no lugar dos antigos BlueP8, cockpit de vidro com telas multifuncionais, navegação moderna, eletrônicos otimizados para lançamento de mísseis de cruzeiro e outras melhorias semelhantes. Mas, e esse é um mas muito importante, para todos esses bombardeiros estratégicos modernizados, há um limite até onde você pode atualizar seus projetos centrais envelhecidos até esbarrar em uma verdade desconfortável e cara. Eles simplesmente não são mais de ponta e nunca poderão ser. A guerra mudou demais. Eles foram projetados numa época em que a verdade fundamental do bombardeio estratégico era que a altitude, velocidade e interferência eletrônica rudimentar permitiriam que você abrisse caminho à força através de tudo o que o inimigo tivesse para tentar te parar. Além disso, a miniaturização das ogivas nucleares ainda estava no início, então elas precisavam ser bem grandes.
E nem é que essa verdade esteja apenas começando a enfraquecer e vacilar agora. Ela está morta desde os malditos anos 60, basicamente, desde que os mísseis superfície-ar passaram a ser eficazes. Na verdade, vamos fixar uma data exata. 1º de maio de 1960 foi quando Gary Powers, pilotando a aeronave de reconhecimento U-2 a 21.300 metros de altitude, ou seja, mais ou menos o dobro da altitude do avião que te leva de férias, foi abatido do céu por um míssil S-75. Após esse momento, a antiga forma de bombardeio estratégico, segundo a maioria, estava morta. Se atingiram um U-2, certamente atingiriam um B-52 a metade da altitude. Eles tentaram encontrar novas maneiras de fazer isso, é claro, com a velocidade sendo o método da moda por um tempo. Daí o americano XP-70 e B-58, o soviético M-50 e Tu-22. Daríamos exemplos chineses, mas não existem. Eles romperam de vez com os soviéticos em 1960, perdendo seus mentores tecnológicos e eliminando quase todos os bons engenheiros na Revolução Cultural. Bela jogada! Assim, a indústria aeroespacial deles ficou ruim por bastante tempo. De forma geral, o método rápido não atendeu às expectativas, tornando-se algo suplementar e de nicho. Por isso, os métodos tradicionais seguiram como preferidos. Bombardeiros estratégicos agora adaptados para lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance, atingindo alvos distantes. Então, no fim dos anos 1970, quando um grande homem dizia que suas mãos não acertavam o que seus olhos não viam. Os engenheiros aeroespaciais, coincidentemente, estavam tendo um pensamento parecido, aplicando essa ideia não para amassar o rosto de George Foreman, mas sim para aeronaves, através da tecnologia furtiva. A ideia básica era surpreendentemente simples. O radar, que informa aos sistemas de defesa aérea onde atirar, funciona refletindo radiação não ionizante nos objetos, que então faz você fazer alguns cálculos usando a velocidade fixa dessa radiação para descobrir onde está, com base em quanto tempo os sinais refletidos levam para retornar. Bem, e se simplesmente construíssemos aeronaves de uma forma que não refletissem esses sinais de volta? E no topo de toda essa filosofia de design, pelo menos até agora, está o americano B-2, uma asa voadora pura, sem cauda, sem motores aparentes, cada linha e curva moldada em torno do único objetivo de não dar aos radares hostis nada limpo para refletir. Ele carrega todas as armas internamente, esconde motores na fuselagem e usa entradas e saídas de ar cuidadosamente moldadas para alcançar o objetivo. Foi absurdamente caro de adquirir. 2,1 bilhões de dólares por aeronave, e isso em dólares de 1997. Mas por outro lado, é incrível pra caramba. Funciona muito bem. Quero dizer, você pode simplesmente perguntar aos sérvios, afegãos, iraquianos, iemenitas e iranianos se precisa de convencimento, já que todos eles já sentiram o poder do B-2 desde que entrou em serviço em 1997. Na maioria das vezes, ele voou direto para sistemas de defesa aérea em múltiplas camadas, onde aeronaves convencionais não ousariam entrar. E ainda assim, até o momento em que escrevo, nenhuma aeronave jamais foi perdida para o fogo inimigo. E isso nos traz de volta ao assunto do vídeo de hoje, o H-20, porque o que ele pretende ser, simplesmente, é um B-2, mas com algumas características chinesas. Uma máquina que finalmente permite que Pequim pare de depender de um bombardeiro modernizado dos anos 1950 e, em vez disso, coloque em operação algo que não seja apenas líder mundial em tecnologia, mas que vai abrir toda uma doutrina de guerra que atualmente apenas mais uma nação na Terra pode utilizar. Quando? Certo, agora que vimos o porquê do H-20 e também inserimos sorrateiramente o contexto mais amplo como um golpe duplo, de nada, vamos começar a ver quando. Tudo começou nos anos 1980, quando a tecnologia stealth começava a se consolidar como algo sério. Lá, a China, assim como toda nação na Terra que tinha uma força aérea, também se viu olhando para os avanços nos Estados Unidos com inveja. Eles queriam tecnologia stealth imediatamente.
Isso nunca iria acontecer naquela época, porém, pois a simples, mas cruel realidade era que, embora a China tivesse avançado muito desde os anos 1940, quando basicamente não tinha um setor aeroespacial, eles simplesmente não estavam preparados para isso. Eles também não ignoravam esse fato, porque naquela época todos os projetos avançados e inovadores deles simplesmente fracassavam. O interceptador J-9 foi cancelado em 1980, quando Pequim reconheceu que seus sonhos iam além de suas capacidades. Depois veio o jato I-10, abandonado em 1983, ao perceberem que gastariam mais do que comprando um modelo pronto, e o resultado seria inferior ao que poderiam adquirir. Por isso, nada de projetos ambiciosos para obter algo furtivo para si mesmos, pois sabiam que seria apenas perda de tempo e recursos. Para ser sincero, eles só melhoravam e modificavam o que recebiam dos soviéticos. Na época, os projetos eram tão decepcionantes que pilotos soviéticos na China recusaram comprar os J-6 MiG-19 feitos lá, por considerá-los armadilhas mortais. O J-7, um MiG-20 e um chinês, teve muitos problemas iniciais, segundo o governo de Pequim. Isso mudou nos anos 2000, com a liderança anterior de Deng Xiaoping, que trouxe pragmatismo essencial ao comunismo chinês. Diferente do antigo método dos antecessores de fuzilar qualquer um que estivesse um passo à sua direita, o setor aeroespacial do país começava a se organizar, produzindo caças genuinamente nacionais de quarta geração, como o J-10, versões razoáveis do Su-27 como o J-11, e até conseguindo aprimorar o J-7 a tal ponto que potências estrangeiras pagam com entusiasmo para obtê-los. E assim foi, mas em meados da década de 2010, começaram a aparecer comentários na mídia que deixavam claro que algo novo estava por vir. Em abril de 2014, durante visita ao quartel-general da Força Aérea do Exército de Libertação Popular em Pequim, Xi Jinping pediu aos oficiais que acelerassem a integração aeroespacial e melhorassem suas capacidades ofensivas e defensivas, ou seja, deixar de ser apenas uma defesa aérea territorial e considerar seriamente opções de ataque de longo alcance. Em julho de 2015, o China Daily publicou uma matéria de destaque do repórter Zhao Lei, intitulada Bombardeiro de Longo Alcance, talvez nos planos da China. Especialistas do PLA afirmam: uma aeronave estratégica pesada e rápida é necessária e já passou da hora. Assim como o pedido, no leito de morte, do tenente-general Liu Yudu para que façam o máximo esforço no desenvolvimento de novas aeronaves bombardeiras. Em seguida, com cada vez mais comentários desse tipo se acumulando, no dia 1º de setembro de 2016, em um evento de portas abertas da Força Aérea do EPL, em Changchun, o comandante Mao Xiaotiang finalmente falou abertamente o que antes só era insinuado enquanto falava à imprensa reunida. Estamos desenvolvendo um bombardeiro de ataque de longo alcance de nova geração, que será apresentado futuramente. Foi uma declaração que seria divulgada pelo China Daily, Reuters e praticamente todo mundo, a primeira confirmação aberta e oficial de que o projeto existia. E pelo que nos diz respeito hoje, é aí que a história do H-20 realmente começa, porque até hoje Pequim nunca revelou detalhes sobre como ou quando tudo realmente começou. Mas nós sabemos o que aconteceu depois. Isso seria a máquina de mídia da Força Aérea do Exército de Libertação Popular entrando em ação para garantir que a notícia fosse recebida de forma suficientemente patriótica no país e com a devida apreensão no exterior. O contra-almirante Yin Zhao explicou que a China nunca desenvolveu um bombardeiro de grande tonelagem e longo alcance e afirmou que um verdadeiro bombardeiro estratégico seria um dos símbolos da Força Aérea como serviço estratégico. Mas, notavelmente, ele também plantou algumas sementes que acabaram servindo como uma espécie de proteção para uma corporação da indústria aeronáutica de Xi'an ou IAC. Essa empresa é responsável pelo projeto e fabricação do H-20 e afirmou que será tecnicamente exigente. Mas, 3 anos depois, essa hesitação cautelosa havia desaparecido, dando lugar ao oposto: confiança. Vejam por si mesmos assistindo a este vídeo que a Xinxiac divulgou, passando rapidamente porque tem 5 minutos de duração, mas podemos ver que eles estão enaltecendo sua própria história em ordem cronológica. Temos o H-6 legal. Algumas coisas da era ruim não são mais preocupação. Legal. Alguns aviões modernos realmente funcionam.
Excelente, mas tem algo que esconderam no final debaixo da lona. Quase parece um B2, não parece? Digo, obviamente, um feito em CGI, mas ainda assim um B2. E com isso, aparentemente, o formato projetado do H20 foi revelado. Na verdade, eles estavam tão confiantes nesse ponto que a Cixi até deu umas cutucadas na Northrop Grumman, a projetista e fabricante do B2 Como. Bem, isso porque a cena final do vídeo deles é quase uma paródia exata do comercial da Northrop Grumman no Super Bowl de 2015. Sério, compare os dois lado a lado. A Chidiac claramente sabia exatamente o que estava fazendo ali. No entanto, você sabe o que dizem sobre o orgulho vir antes da queda. Sim, isso porque o 20 em H20 provavelmente se referia ao ano previsto para entrar em serviço, ou seja, 2020, pessoal, vocês perderam o prazo. Afirmamos isso porque, ao passar tempo atrás da grande firewall, você acaba encontrando artigos como este. Como presumimos que a maioria não lê chinês, segue a parte relevante traduzida. Nos últimos anos, as aeronaves J-20, I-20 e Z-20 da série 20 da China surgiram sucessivamente, mostrando ao mundo o avanço histórico dos armamentos e equipamentos da Força Aérea do Exército de Libertação Popular. A designação 20 também indica que esses são equipamentos de aviação de uma nova geração e também carrega a implicação de formar capacidade de combate por volta do ano 2000. Vocês, como o número 20 tem esse significado, chamá-lo de H20 faz sentido. Fim da citação. Isso não foi confirmado por ninguém de Pequim em caráter oficial, nem pela Jingxiac, vale frisar, mas a lógica dos comentaristas chineses realmente faz sentido. E isso é interessante, não é? Porque já estamos em 2026, no momento em que escrevo, e 2020 já é só um pontinho no retrovisor. Então, onde está o H20 China? Mesmo descartando a hipótese de que entrou em serviço em 2020, a mesma pergunta permanece, porque ele foi revelado ao mundo há quase 10 anos, e seu desenvolvimento já vinha ocorrendo havia um período ainda desconhecido. Então, de novo, onde está isso, China? Onde? E a resposta para essa pergunta basicamente é: nós não sabemos. Mas, pelo menos, sabemos por que não sabemos. E é porque Pequim basicamente desvia da pergunta toda vez que ela aparece. Lembre-se dos comentários de Mao Xiaotan ao revelar o projeto em 2016. Estamos desenvolvendo um bombardeiro de longo alcance de nova geração que será visto futuramente. Em algum momento no futuro, nada realmente confirmado até agora. O prazo que, se quisermos ser pedantes, pode significar literalmente em 5 minutos ou no dia 8 de agosto do ano 25.062, isso definiu o tom, com a enrolação vaga sobre o futuro, persistindo em quase todos os comentários e reportagens seguintes. Em 2024, novamente, o vice-comandante da Força Aérea do Exército de Libertação Popular, Wang Wei, disse ao Hong Kong Commercial Daily em março: "Em breve, apenas espere, será muito em breve, virá logo em seguida, não há obstáculos reais. Tudo pode ser resolvido. Nossa equipe de pesquisa está muito capacitada agora. Todos têm essa capacidade. Com certeza, uma nova geração de equipamentos traz uma nova geração de capacidade de combate. É algo para se orgulhar e algo para se animar. O significado é enorme. Representa uma transição geracional enquanto esse cara está canalizando um Donald Trump. Jesus! Não nos comparamos com os Estados Unidos. Só defendemos nossa segurança. Quando for o momento, todos verão." E quando um repórter chamou a atenção, os fãs chineses de aviação ficaram praticamente babando para saber mais sobre o H20 em uma coletiva de imprensa de setembro de 2024 com o porta-voz Zhang Xiaogang, no Ministério da Defesa Nacional. Tudo o que ele disse sobre o assunto foi, abre aspas, "Sobre sua pergunta, os departamentos relevantes divulgarão informações no momento apropriado. Por favor, continue acompanhando, curta e se inscreva." Deu para entender, né? Nós simplesmente não sabemos. Acredite, adoraríamos dar uma data provisória, pois isso ajudaria na taxa de cliques do vídeo, mas não podemos. Se quisermos ser honestos, qualquer comentário nesse sentido seria puro chute no escuro, especulação da nossa parte. Então, tudo o que podemos dizer é que o H20, ao que parece, estará pronto quando estiver pronto.
No Ocidente, eles tinham algo a dizer sobre essa falta de clareza, o que pode lançar alguma luz sobre o assunto. Na edição de 2024 do relatório Desenvolvimentos Militares e de Segurança envolvendo a República Popular da China, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresenta seu relatório anual ao Congresso sobre o tema. O Pentágono diz que líderes da Força Aérea do Exército de Libertação Popular anunciaram o programa em 2016 e afirma que pode levar mais de uma década para desenvolver esse bombardeiro avançado. Ou seja, é apenas o tempo necessário, pois são coisas muito avançadas e difíceis de desenvolver. E se realmente for demorar tanto assim, será que pelo menos veremos um protótipo em breve, já que agora faltam apenas alguns meses para completar uma década desde o anúncio, no momento em que escrevo? E para realmente amarrar tudo isso com um laço, tem mais uma perspectiva ocidental que vale a pena dar uma olhada. Que mesmo quando finalmente aparecer, isso também não significa necessariamente que vai ser bom. Ou pelo menos algo próximo ao padrão de um B2, ou, nem queira imaginar, do seu sucessor, o B-20 e um que está chegando. Por exemplo, se dissesse isso, seria um oficial anônimo de inteligência do Departamento de Defesa, citado por Michael Merrill no Breaking Defense. Segundo eles, numa coletiva em abril de 2024 foi dito: eles podem optar por revelá-lo, só porque querem mostrar que são uma grande potência militar. Isso não significa necessariamente que isso realmente lhes proporciona o tipo de capacidade de que precisariam ou na quantidade de que precisariam. Sim, mesmo que o projeto esteja se mostrando nada além de um monte de besteira, pode chegar um momento em que Pequim simplesmente revele isso de qualquer jeito, só pelo prestígio que ganhariam por ter qualquer tipo de bombardeiro furtivo. O quê? Falando sobre a ideia de que o H-20 pode acabar sendo meio ruim, agora é hora de discutirmos o que é isso. Qual é realmente o seu design, ou pelo menos como ele pode ser, e a partir disso, quais são as chances de ele realmente ser bom? E isso, sem dúvida, não será surpresa para absolutamente ninguém depois do último capítulo. Mas você acreditaria nisso? Não fazemos ideia, pois não há foto real confirmada da aeronave, nem qualquer documento de design disponível. Só temos maquetes em CGI, como a do anúncio citado, e desenhos conceituais como este. Essa foto que circula por aí, supostamente de um protótipo do H-20 de algum tipo, infelizmente é uma grande besteira. É uma falsificação. Existem certos indícios visuais, como ao olhar de perto e ver que não há simetria nenhuma na coisa, com as entradas de ar e as asas tendo ângulos e formas diferentes umas das outras, além do fato de que as janelas da cabine seguem uma linha totalmente diferente do nariz. Essa imagem é adulterada, se é que alguma vez houve uma. Tentamos achar a fonte dessa imagem falsa para que todos possam ir tranquilos ao bunker quando terminarmos. E embora não tenhamos certeza de que encontramos a fonte, conseguimos rastrear até 2018 neste artigo do South China Morning Post, do nosso lado da grande firewall. E também encontramos um artigo de 2018 em que a imagem, curiosamente, não tem a marca do canal 7 da CCTV vista em outros lugares. Também não faltaram fotos de satélite que alegam ter flagrado um H-20, sendo as três principais esta aqui e também esta aqui. E analisando cada uma delas, não ficamos convencidos pela primeira. As proporções, especialmente as asas largas em relação ao comprimento da fuselagem, realmente lembram um pouco o B-2. Como a foto foi tirada na instalação de teste de seção transversal de radar de Baoding, podemos pesquisar o local e estimar a envergadura a partir disso. Estimamos cerca de 15 a 18 metros, muito estreito para o H-20. Para comparação, o B-2 tem envergadura de 54 metros. Caramba, é bem maior do que eu pensava. Putz, a segunda, no entanto, é claríssimo que não é um H-20, se quer saber. Ela se parece muito mais com o CH-7, um novo drone asa voadora deles. Aqui estão algumas fotos do CH-7 de ângulos diferentes, A, B e C. E dá pra ver, não dá? A cabine super rasa da foto de satélite realmente tem uma semelhança impressionante com a entrada de ar do CH-7 e por aí vai. Quanto ao último, esse é o mais próximo que chegamos de dar um talvez no máximo. No entanto, só estamos fazendo isso por causa da baixa qualidade da imagem, ou seja, não há nada que nos permita descartá-lo proativamente, então não podemos eliminá-lo.
Não é por nenhum identificador positivo evidente. Parece ter só o formato que você busca. Porém, conseguimos alguns detalhes ao remover a sobreposição da mídia chinesa. Por exemplo, só o Xinhua News revela que é para ser um chamado programa de alto nível desde o início, ou seja, totalmente novo, sem nenhuma peça vinda do H6. Eles querem alcançar um alcance intercontinental de mais de 10 mil quilômetros e um raio de combate de 5 mil quilômetros. Estão tentando torná-lo capaz de reabastecimento aéreo. Sobre a carga útil, não há números exatos, mas alguns artigos afirmam que será maior que a do H6 e terá capacidade nuclear, sem especificar se são bombas gravitacionais ou mísseis de cruzeiro. Como esses detalhes só aparecem na mídia e não em declarações oficiais da Força Aérea do Exército de Libertação Popular, ainda não foram verificados. Basicamente, então, o que sabemos com certeza é que será um bombardeiro estratégico de asa voadora com características furtivas. E é só isso. Sem dúvida, então, dado o quão pouco realmente sabemos sobre o H-20, mais de um de vocês deve ter feito a pergunta óbvia: ele realmente existe? Se quisermos ao menos tentar ser acadêmicos sobre isso, até mesmo essa é uma pergunta que não podemos responder. Até que ele seja visto de fato, seja em uma foto de imprensa oficial ou por satélite em boa resolução, ainda é muito real a possibilidade de o projeto nem existir e ser só uma grande operação psicológica. Mas, para sermos justos, duvidamos muito que seja o caso, pois mentir descaradamente sobre assuntos militares foge ao padrão da China. Claro, sabemos que eles manipulam alguns números de vez em quando. Como exemplo, considere o desempenho balístico do projétil de tanque DTC-10, 125 APF-STS. Meu Deus, que nome! A China divulgou um número, mas um entusiasta chinês de tanques, insatisfeito, querendo vencer uma discussão online e aparentemente sem dar muito valor à própria vida, revelou o real desempenho balístico nos fóruns do War Thunder. Sim, o número real era bem menor do que Pequim afirmava. Mentir descaradamente, afirmar que algo ocorre sem acontecer ou dizer que tem algo sem ter, não é o estilo da China. Quando dizem que farão algo, normalmente cumprem, mesmo que os resultados decepcionem. Não são assim. A Rússia, que por exemplo, revelou seu novo caça furtivo Su-57 de última geração, fez comentários sobre como os americanos vão precisar pegar o esfregão, porque esse avião vai fazer eles se cagarem de medo. Fabricaram tão poucos que nem enviam à Ucrânia por medo de perdê-los. Não. A China anuncia o novo caça furtivo J-20 de última geração e depois produz discretamente 300 confirmado. O mesmo ocorre com porta-aviões. A Rússia possui apenas um porta-aviões antigo da era soviética, o classe Kuznetsov, que foi mantido funcionando na base da gambiarra por 20 anos até parar de vez. Ele ficou preso no porto e nunca foi consertado, mas insistem que ainda está em serviço e que voltará em breve. Confia em mim, irmão. Ou melhor dizendo, confia em mim, camarada. A China, por outro lado, consegue colocar as mãos em um único porta-aviões velho da era soviética, classe Kuznetsov, e a reconstrói totalmente, transformando-a no Liaoning, pronto para ficar preso, e depois constrói outro do zero, o Shandong, e então usa o que aprendeu para construir um super porta-aviões, o Fujian. Entendeu a ideia? Sim, a China pode manipular alguns números, mas, no geral, costuma cumprir o que promete. Portanto, sim, acreditamos que o H-20 realmente está vindo, mas quanto a quando ele virá, como realmente será quando chegar, simplesmente não sabemos. Mas estamos animados por isso. Obrigado por assistir.